Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te bendecemos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Pai, na tua casa, pelo privilégio, ó Pai, de podermos ouvir, ó Pai, o som da tua voz, ó Pai, tocando nos nossos corações, nos impulsionando, ó Pai, a viver o nosso propósito de vida. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra, ó Pai, nesta manhã, possa alcançar o propósito, ó Pai, a qual está sendo designada, meu Pai, por ti. Espírito Santo de Deus, que os corações aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus, sejam, ó Pai, como terras férteis, ó Pai, onde sementes, ó Pai, são lançadas, e onde elas germinam, ó Pai, e onde elas crescem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, meu Pai, seja compreendida, ó Pai, na sua totalidade. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa usar a minha vida, ó Pai, em nome de Jesus. Humildemente eu te peço, sou apenas, ó Pai, um canal nas tuas mãos. A tua igreja, ó Pai, anseia ouvir, ó Pai, a tua voz. A tua igreja, Espírito Santo, anseia, ó Pai, saber uma direção, ó Pai. Então que o Senhor possa conceder isso, ó Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Pai, é o que nós oramos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra, e essa palavra ela tem falado muito comigo. Deus tem me ensinado muitas coisas a respeito dessa palavra, sobre como ser um pai melhor, sobre como ser um esposo melhor, um profissional melhor, sobre como fazer, as coisas acontecerem na minha vida, fazer as águas se moverem. Nós cantamos agora há pouco, agita as águas paradas da minha vida, não é verdade? Porque muitas das vezes a gente olha, a nossa vida, e a gente fala: nossa, parece que não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo nada na nossa vida. Mas Cristo, Ele é a fonte, Ele é o rio de águas vivas. E esse rio, as águas desse rio, eles fluem do nosso interior, a ponto de fazer com que a gente perceba o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado. E então a gente vive o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, amém? Aleluia. Então, quantos assim como eu querem ser bem-sucedidos aqui nessa manhã? Quantos assim como eu querem ser, reconhecidos como excelentes pais, como aqueles que conduziram seus filhos no caminho do Senhor? Quantos aqui nessa manhã, desejam ardentemente prosperar, ter uma vida abundante? Quantos aqui nessa manhã desejam isso? Aleluia! O nosso coração, ele arde por muitas coisas, por muitos propósitos que vêm da parte do Senhor. E se nós queremos, nós podemos, amém? Não diz um ditado que diz assim: querer é poder? Amém? É assim esse ditado? Querer é poder? Não, alguém está esperto aí. Exatamente, a gente escuta muito falar que querer é poder, mas as coisas não funcionam muito bem, dessa forma, amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Executar é poder. Executar o desejo que Deus colocou no seu coração. Planejar como você vai alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. O poder está aí. Um certo filósofo, não me recordo o nome dele, ele disse que uma frase que ficou muito conhecida, essa frase diz: penso, logo existo. Penso, logo existo. Só que eu até entendo, eu compreendo o que esse filósofo ele quis dizer com essa frase. Existe poder nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Mas entre pensar, entre idealizar e trazer algo à existência, existe um caminho. Então eu quero tomar a liberdade para mudar um pouco essa frase. Penso, ajo, logo existe.
O meio do caminho é o agir. É o agir de Deus, é o seu agir, é a parte que lhe cabe no caminho, até que a realização dos nossos sonhos seja realizadas. Amém? E nós vamos aprender sobre isso nessa manhã com o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, como Ele idealizou algo no seu coração e como Ele cumpriu. Amém? Querer que algo aconteça, querer possuir algo, querer transformação, é apenas o primeiro passo desse processo. Depois que Deus coloca o desejo no nosso coração, nós precisamos corresponder a esse desejo, trabalhando, orando, lutando, se esforçando. Amém? Para que até o final do ano a gente possa olhar para trás, para os 12 meses do ano, os 365 dias e falar: o Senhor confirmou algo sobrenatural na minha vida. Amém? Não dá para fugir disso. Então, irmãos, biblicamente falando, o poder para trazer algo à existência nas nossas vidas não está simplesmente no querer, no desejar, mas está no executar. Executar o que é a palavra de Deus. Executar a palavra de Deus na sua vida. Amém? Aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Então vamos lá. São necessários 3 passos para que a gente tenha os nossos sonhos realizados, para que os desejos do nosso coração sejam cumpridos. O primeiro passo é querer. Querer no dicionário significa desejo, intenção, vontade de algo. O segundo passo é se dispor. No dicionário significa propor, resignar-se, sacrificar, desistir de alguma coisa em favor de outra. E por fim, o terceiro e último passo, executar, que significa dar existência a algo, ser autor de algo, cumprir, realizar, consumar. Amém? Consumar. Portanto, além de querer ardentemente algo, precisamos nos dispor a realizar tal desejo, para que através dos planos, estratégias e esforço, para que através dos momentos de oração, no nosso secreto com Deus, Ele possa confirmar a boa, perfeita vontade dele, a agradável vontade dele nas nossas vidas. Amém? Então, a partir de hoje, irmãos, vamos mudar o nosso linguajar. Não vamos mais declarar: eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um anfitrião, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser um empresário. A partir de hoje, que o nosso linguajar seja: eu me disponho a ser um líder de célula, eu me disponho a ser um anfitrião, eu me disponho a ser um esposo melhor, eu me disponho a fazer. A partir do momento que nós, colocamos no nosso coração, permitimos que, através do Espírito Santo, a disposição do Espírito Santo de Deus entre no nosso coração, nós conseguimos então armas, estratégias para executar tudo aquilo que Deus tem colocado. Amém? Aleluia. Então vamos agora para o texto, João capítulo 19, versículo 30, somente a parte A. Esse particularmente é o versículo que eu mais gosto na Bíblia, é o versículo que Deus mais fala no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Tendo provado, Jesus disse: está
consumado. Sabe o que eu entendo por essa frase? Eu entendo que Jesus, esse é o momento da crucificação. Jesus, ele já passou tudo que ele precisava passar para levar os nossos pecados, para nos trazer redenção. E então chega um determinado momento em que Jesus, pendurado no madeiro, ele olha para os céus e fala: está consumado. É como se Jesus quisesse dizer: meu Deus e Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz, nada ficou para trás, tudo eu fiz. A palavra consumar significa executar, significa realizar. E quando eu olho para esse versículo, eu começo a entender que nada de fato é impossível para nós. Não existe desejo nenhum no nosso coração que não possa ser realizado, que não possa ser contemplado pelo Espírito Santo de Deus, porque tudo aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração já foi consumado, já existe no mundo espiritual. Tudo aquilo que você tem no seu coração, sabe, todo esse fogo, todo desejo que você sente no seu coração por fazer algo, por adquirir algo, ou por ser alguém melhor, já existe no mundo espiritual. Não existe nada que, estando de acordo com a vontade de Deus, nós não possamos realizar. Não existe nada que, estando de acordo com a vontade de Deus, nós não possamos tocar. Tudo se torna apalpável, tudo se torna visível quando estamos de fato debaixo da presença do Senhor. Quando acreditamos e confiamos naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele trouxe a redenção das nossas almas, Ele nos salvou, e juntamente com tudo isso, Ele consumou também as mais de 8.000 promessas que estão registradas nas Escrituras. Mais de 8.000 promessas para mim e para a sua vida. Tudo já está consumado. Nada que você idealizar debaixo da vontade e do propósito do Senhor, nada pode ficar para trás. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses, eu não coloquei no slide, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é Deus que opera em nós, ou que efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Perceba que tão importante, ou mais importante do que querer, é o executar. Deus, Ele tem satisfação, sabe? Deus, Ele sente prazer quando nós idealizamos algo e nós conquistamos. Só que muitas das vezes o tempo passa, né? E nós estamos como aquele filósofo, pensa, logo existe, e esquecemos de trilhar o caminho que é necessário. Eu não sei quais são as suas intenções aqui, quais são os desejos que Deus colocou no coração de vocês. Eu sei, eu conheço aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Algumas vezes eu confesso, eu olho para esses desejos e falo: não é possível, né? Mas então Deus vem e fala: é possível, porque eu consumei. Eu consumei. Eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que você está alimentando no seu coração, se de fato, de verdade, esse desejo nasceu, a fonte desse desejo, sabe, é a edificação do corpo de Cristo. Se a fonte desse desejo é a glorificação do nome do Senhor, saiba que é Ele que plantou esse desejo no seu coração. Ele plantou, e da mesma forma como Ele plantou esse desejo no seu coração, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar caminhos, planos para você realizá-los. Amém? Assim como foi com Ele. Assim como foi com Ele. Sabe, eu descobri, não se choquem com isso, mas eu vou explicar melhor no decorrer da pregação.
eu descobri que Jesus ele não morreu na cruz do Calvário. Calma, não é heresia, eu vou explicar para vocês. Amém? Jesus ele não morreu na cruz do Calvário. Em sua mente, a palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Existem algumas traduções que dizem: escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então perceba que para Jesus chegar aqui e nos redimir dos nossos pecados e passar tudo aquilo que Ele passou, não foi penso, logo existe. Sabe, antes mesmo da fundação do mundo, na sua mente já estava definido, Ele sabia que o homem ia pecar contra o Senhor. Ele sabia que num determinado momento da história, o pecado ia separar o Criador da criação e algo precisaria ser feito. Então, de acordo com Apocalipse capítulo 13, antes da fundação do mundo, Ele decidiu morrer por mim e por você. Aleluia! Ou seja, antes da fundação do mundo, por amor, Ele desejou. Esse foi o primeiro passo. Desejou tomar o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Mas pense que aquele plano ele precisaria ser executado. Mas como que Jesus, sendo Deus soberano, morreria no nosso lugar, estando Ele ainda na plenitude da glória, nos céus, juntamente com os anjos cantando, adorando, dizendo santo, 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 24 horas por dia. Então perceba que o primeiro passo foi Ele idealizar. Ele idealizou, Ele desejou morrer por mim e por você, mas algo precisaria ser feito. Ele precisou, além de querer, além de desejar, se dispor para abrir mão de toda a glória que existia no céu e vinha a essa terra como homem. Sabe, a palavra do Senhor diz que enquanto Ele esteve aqui, Ele esteve sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos. Ele teve necessidades, assim como nós tivemos, assim como nós temos necessidades. Ele deixou a glória dele no céu. Ele se dispôs a morrer por nós. E então chegamos na cruz do Calvário. Então quando Ele desce, ele nasce, numa manjedoura, num local simples. Ele cresce. Ele começa então seu ministério aos 33 anos, ele começa a difundir a palavra do Senhor, ele começa a realizar milagres, começa a cumprir o propósito dele, até que chega um momento em que a fúria dos judeus, dos romanos é tomada, a ponto dele entender que a hora dele estava sendo chegada. E quando Jesus está na cruz do Calvário, a palavra do Senhor, sabe, é tremenda, Às vezes nós falamos que os nossos pecados mataram o Senhor, mas Cristo diz que ninguém tem poder para tirar a vida dele se ele não desse voluntariamente. Aleluia. Se ele não desse voluntariamente. Então, assim como foi com Cristo, para que hoje a gente vivesse debaixo da graça do Senhor, e não mais debaixo de uma lei judaica, de uma lei hebraica, a
Assim como foi necessário Jesus trilhar um caminho, é necessário nós também trilharmos um caminho até a execução dos planos, dos sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Deus, Ele pensou: eu vou morrer pelo Antônio, eu vou morrer pelo Samuel, vou morrer pelo Guilherme, vou morrer por cada um deles. Ele pensou isso no céu. Aleluia. Então Ele planejou como Ele faria isso. Ele planejou, acredito que os três, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se reuniram ali. E aí, como que a gente vai fazer? Eles são oniscientes, sabemos disso. E a única forma era se despir de toda a glória, de toda a soberania que existia no céu, de toda a adoração que existia no céu, e pisar numa terra contaminada pelo pecado. E então cumprir o chamado dele: morrer por mim e por você. Então perceba, Jesus morreu na cruz, morreu. Ele executou um plano que tinha começado antes da fundação do mundo. Muitas das vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. Nós pensamos como se fosse um passe de mágica, gostaríamos de tomar posse da casa própria, da graduação na faculdade, na nossa empresa, do nosso chamado, e nós esquecemos que existe um caminho árduo. Lembra que se dispor significa propor, resignar, desistir de alguma coisa em favor de algo, se sacrificar. Se sacrificar para que o desejo do coração do Senhor seja realizado na minha e na sua vida. Amém? Aleluia. Então, irmãos, se dispor é fazer como Jesus fez: se angustiar até que o que propomos a fazer seja feito. Amém? E quando isso acontece, o desejo que Deus tem colocado no meu e no seu coração começa a ser executado. Olha só que interessante que a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 50. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Sabe, nesse momento Jesus ele está discursando para os seus discípulos e uma multidão de pessoas, e ele começa então a falar sobre a heresia, sobre os pecados de idolatria. E nesse exato momento, quando ele está falando desse batismo, ele está se referindo à sua morte. Ele está se referindo à sua morte na cruz. Ele sabia que esse momento era chegado. E quanto mais perto estava da execução do plano dele, mais ele se angustiava. Perceba, sabe, o tamanho do sacrifício que Jesus fez para que hoje nós tivéssemos vida. Ele se angustiou profundamente. Quanto mais o tempo passava, quanto mais perto estava da execução daquele plano, mais ele sofria. Mas ele abria mão das vontades dele, dos desejos dele, em prol de algo que Deus Pai e ele inclusive tinha proposto a fazer. Outro versículo que mostra para a gente
que faz a gente entender o que significa de fato a gente se dispor a fazer algo, a efetuar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, está no livro de João, capítulo 12. E a partir do versículo 27 diz assim: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Olha a parte A do versículo: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Vou abortar o plano? Vou cancelar os seus sonhos que eu tenho colocado no meu coração? Vou desistir da minha faculdade? Vou desistir do meu sonho de paternidade, de maternidade? Muitas das vezes, sabe, quando o nosso coração se angustia, quando parece que as nossas forças, sabe, se esvaem, quando parece que a gente não tem mais recursos, nós então dizemos: e aí? Nós olhamos para o céu muitas das vezes e propomos: será que eu paro? Será que eu continuo? Mas eu não sei por onde ir, não sei como fazer. Jesus também passou por isso. Ele estava completamente perturbado. Então ele indaga: o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Jesus, ele não abortou os planos. Muitas das vezes nós não sentimos no direito de abortar os planos e os sonhos de Deus para nossas vidas. Quantas das vezes nós já não fizemos isso? Sabe, quantas das vezes Deus ele já falou conosco, Ele já revelou a sua vontade para nós, e nós simplesmente abortamos, porque achamos que não conseguimos mais, achamos que não existe mais condições, sejam físicas, emocionais, espirituais, financeiras. Então o que fazemos? Abortamos, cancelamos os propósitos do Senhor para a nossa vida. Mas nós aprendemos nesse texto que assim como Jesus veio exatamente para aquela hora, qual hora? A hora da crucificação, da consumação dos pensamentos, de um desejo que surgiu há milhares de anos atrás. Da mesma forma como Ele veio para aquela hora, nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã para realizar todo o intento que Deus tem colocado no meu e no seu coração. Nós somos capazes. Nós somos capazes, porque tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Estão conseguindo entender até aqui, irmãos? Que para que a gente tome posse daquela promessa, para que aquele sonho que a gente tem, sabe, alimentado, nutrido no nosso coração, ele de fato, sabe, se torne realidade, os nossos olhos possam contemplar. Existe um percurso, e esse percurso passa por querer, se dispor e então executar. Sabe, quando, uma analogia para a gente entender melhor, quando nós pensamos numa casa própria, né? Eu tenho o desejo de ter, eu tenho minha casa própria, mas é terreno do meu sogro, e eu tenho o desejo de ter a minha casa conquistada, assim, o meu terreno, o meu espaço. Eu louvo a Deus porque os meus sogros para mim são como pais, né? Eles amam a minha vida, eu os amo, eles intercedem, oram por mim, investem na minha vida, inclusive através da minha esposa, né? Aí, ó. Amém? Então, assim, eu louvo a Deus, porque eu não tenho problemas familiares, né? Mas eu sonho ainda em ter o meu espaço, sabe? Minha garagem exclusiva minha, né? Não sei quantos aqui estão na mesma condição que eu, mas se você sonha com isso, saiba que é possível. Então, quando nós sonhamos, no meu caso, sonho em ter a minha casa,
né? Normalmente, o que a gente faz? Primeiro vem um desejo no nosso coração. E como eu falei, se esse desejo está de acordo com a vontade de Deus, é para glorificar o nome dEle. Foi dele que veio, nasceu dele, ele é a fonte. Continue alimentando esse desejo no seu coração. Então, isso aqui não basta a gente ficar sonhando com a casa. O que nós precisamos fazer? A planta. Precisamos planejar. Precisamos rascunhar. Né? Eu penso já, né, que eu não quero contratar arquiteto, não. A princípio eu quero fazer o meu desenho e depois trazer para o arquiteto só falar, ó, dá para fazer, não vai fazer. Porque eu quero que seja algo meu, entendeu? Estou menosprezando a arquitetura, pelo amor de Deus. É uma profissão extremamente fundamental, né? Haja vista as casas que a gente vê, né? Por aí, a minha casa inclusive. Por quê? Por falta de um profissional, né? Mas quando Deus coloca um desejo no nosso coração, não é verdade? Deus coloca no nosso coração, a gente quer que seja do nosso jeito, né? Do jeitinho que Deus tem colocado no nosso coração. Então a gente começa a rascunhar. Eu já fiz alguns desenhos na minha casa. Preciso agora, até inclusive, né? Porque quando Deus ele colocou isso daí no meu coração, essa palavra ela veio para mim. Então esses desenhos, essas plantas que eu já fiz, né, da minha casa, estão no fundo do baú, em algum lugar da minha casa. E eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar isso. Amém? Então o primeiro passo é o desejo do nosso coração. O segundo é o quê? A gente realizar como a gente quer. Se são 2 quartos, 3 quartos, garagem para 3 carros, suíte, piscina, glória a Deus, amém? A gente precisa fazer isso. Isso então é o quê? É o se dispor a fazer. Só que para que aquela planta se torne realidade, vai precisar que a gente faça sacrifícios. Sacrifícios financeiros. Né? Eu saí com minha esposa, estava de férias, eu falei para ela, não, vamos parar, vamos pôr o pé aí no freio, porque só de sorvete de lanche foi R$300 em 2 dias. Se eu quero ter minha casa própria, não tem condição. Não é verdade? De eu ficar gastando, né, valores assim. Não é verdade? Então nós precisamos o quê? Se sacrificar. Sacrificar é o se dispor. Glória a Deus. É Deus que tem colocado no seu coração. Se disponha a realizar. Se disponha a realizar. Mas então, agora nós temos a casa na nossa mente, sabemos como olhar perfeitamente nos nossos pensamentos. Nós temos a planta feita à mão. Amém? Temos a planta feita à mão, do jeito que nós gostaríamos que fosse a nossa casa. Mas e aí? Nós temos a nossa casa na nossa mente, temos a planta, mas às vezes estamos morando de aluguel, estamos morando no terreno do nosso sogro. O que nós precisamos então? Executar. Precisamos executar aquilo que está na planta. Precisamos contratar pedreiro, comprar materiais, orar muito. Orar mais. E orar mais um pouquinho, né? Porque as coisas não estão fáceis. A inflação está alta. Mas tudo é possível aquele que crê. Por que tudo é possível aquele que crê? Porque tudo já foi consumado. Minha casa já foi consumada. Os meus filhos na presença do Senhor já foi consumado. Os meus familiares que ainda não conhecem a Cristo já foi consumado. Estão na presença do Senhor. Eu creio nisso. A graça do Senhor já os alcançou. A minha célula que não multiplicou ainda já foi multiplicada. Amém. Aleluia. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Aleluia. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Aleluia. Então, baseado nessas verdades, irmãos, de que tudo é possível. Tudo é possível, sim ou não? Sim. Glória a Deus, tudo é possível para mim e para você. Não tem nada que você desejou no começo do ano que você não possa chegar até o final do ano, ou mês que vem,
Nada ficou para trás, amém? Baseado nessas verdades, então, vou começar a pregar. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler alguns versículos, amém? Aleluia. Por quê? Porque nós falamos muito a respeito de Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor. E agora vamos falar sobre a vida de um mortal, de um homem que executou um plano, um desejo. E através da história deste homem, nós podemos perceber que existem três tipos de pessoa. Três tipos de pessoas. E então, no final dessa ministração, você vai descobrir quem é você. Qual é o tipo de pessoa que você é, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 21 e 24. Do 21 ao 24, primeiramente diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Do versículo 24, agora nós vamos para o versículo 35. Vamos continuar essa história. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Disseram eles: Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Amém? Aleluia. Essa história de Jairo, ela é poderosa. Ela é poderosa porque ela nos mostra, ela nos revela como um simples mortal, como eu e você, pode realizar sonhos. Como a gente pode, concretizar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Jairo, a palavra do Senhor diz que ele era um dos principais da sinagoga. Jairo, ele tinha um alto cargo, exercia uma função extremamente importante no templo. Alguns teólogos dizem que Jairo, ele era o responsável, por definir quem ia fazer as orações no templo. E antes das orações, antes dos discursos no templo, tudo precisava passar por Jairo. Então Jairo, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Jairo, ele conhecia sobre o poder de Deus. Mas Jairo, ele também era um judeu. E assim como os demais judeus, eles não acreditavam que Cristo era o Messias. Que aquele homem que estava passando pela terra executando milagres, curando leprosos, dando voz aos mudos, fazendo paralíticos andarem,
restaurando a visão aos cegos. Sabe, Jesus fazia tudo isso. Mas os judeus não acreditavam que aquele homem era o Messias, que aquele homem era o enviado, era o Filho de Deus. E muito provavelmente Jairo fazia parte desse povo que era incrédulo em relação à pessoa de Jesus e ao ministério de Jesus. Eles tinham informações, ele tinha conhecimento do que Deus poderia fazer, mas ele não sabia, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Porém, algo desastroso acontece na casa de Jairo. E no momento de desespero, o que nós aprendemos com ele? Que ele deixa todas as suas dúvidas de lado, deixa a sua incredulidade, e ele vai direto ao único que pode trazer solução. A filha de Jairo, uma jovem de 12 anos, estava à beira da morte. E muito provavelmente ele ouvia falar dos milagres de Jesus, de tudo aquilo que Jesus estava realizando. E mesmo sem entender, sem saber exatamente se ele era o Cristo, ele vai diante de Deus e fala: me socorre, por favor venha comigo, por favor venha comigo, a minha filha está morrendo. Então a palavra do Senhor diz que Jesus foi com ele, em direção à casa dele. Então essa história ela é brevemente paralisada, né? Porque uma outra pessoa enferma entende que precisaria de cura e estava diante do dono, do autor da vida, daquele que poderia curá-la, né? É a história que a gente já conhece, da mulher do fluxo de sangue. Não vou nem falar sobre essa história aqui, porque eu quero falar de Jairo. Mas então, depois que Jesus cura essa mulher, Jesus então ele prossegue em direção à casa de Jairo. Jesus prossegue em direção à casa de Jairo. E enquanto isso, alguns amigos, alguns parentes de Jairo vêm ao encontro, dizendo: não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. A sua filha já morreu. Mas então Jesus os tira dali e entra com alguns dos seus discípulos até o local onde a menina estava. Ele já havia alertado que ela não estava morta, que ela estava apenas dormindo. E diz: Talita cumi, que significa levanta-se. E aí a palavra do Senhor diz que muitos ali ficaram atônitos, perplexos. Quais são os 3 tipos de pessoas que nós identificamos nessa história? Vamos lá. O primeiro tipo de pessoa são as pessoas que fazem acontecer. São as pessoas que têm um desejo no coração e não medem esforços para que eles se realizem. Esse tipo de pessoa é representado aqui por Jairo. Jairo, ele era incrédulo, até que uma situação desesperadora bateu à sua porta, até que ele olhou e viu a filha dele, perdendo fôlego de vida. Então ele deixa tudo para trás. Ele deixa tudo para trás. Os seus conhecimentos, o seu título de principal de uma das sinagogas ali, ele deixa tudo isso para trás e vai se consultar com Deus, com o próprio Filho de Deus, Jesus. Esse é o tipo de pessoas que faz as coisas acontecerem. Jairo era importante na comunidade judaica, ele era um dos dirigentes, mas ele não se deu por vencido diante dessa situação. Diante dessa situação, ele abandonou as dúvidas, as incredulidades, que muitas das vezes ocupam a maior parte do nosso coração e dos nossos pensamentos. E é por isso, exatamente por isso, pelas dúvidas e incredulidades, que nós não vemos os nossos sonhos se consumando, se realizando, os nossos olhos físicos não conseguem contemplar.
aquilo que o nosso coração tem desejado. Sabe, que eu e você nessa manhã possa aprender com Jairo. Que eu e você possa aprender com Jairo. Recorrer à pessoa certa, a Jesus, trazer Jesus para os nossos desejos, trazer Jesus para as nossas vontades, para os nossos propósitos. A palavra do Senhor diz que quando Jairo chegou diante de Jesus, contou a situação, Jesus disse, a palavra do Senhor diz, e ele foi com ele, Jesus foi com ele. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Jesus vai com você. Jesus te acompanha nos teus sonhos. Jesus te acompanha nos teus projetos. Ele vai com você. Assim como ele foi, assim como ele se dirigiu à casa de Jairo, ele vai com você. Não importa como estão os seus sonhos na sua mente. Não importa, talvez eles estejam um pouco abandonados, um pouco empoeirados. Mas Jesus vai com você e vai fazer esses sonhos se realizarem em nome de Jesus. Amém? É o ano da confirmação. É o ano da confirmação. Eu fico imaginando o coração do Senhor, a alegria do Senhor, quando Ele vê um dos filhos dele aqui, sabe, consumando, conquistando, sendo bem-sucedidos em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Deus, Ele se alegra e Ele tem prazer nas nossas vitórias. Amém? Então, o primeiro tipo de pessoa são as pessoas que fazem acontecer. São as pessoas que têm desejos, que têm necessidades e não medem esforços. Deixa tudo para trás. Convida Jesus para a história e faz as coisas acontecerem. E ouve no final da história, né? Menina, levanta. Aleluia. Segundo tipo de pessoas são as pessoas que deixam acontecer. Sabe, Jairo, ele estava desesperado. A palavra do Senhor, eu acredito que não relata, mas talvez fosse a única filha de Jairo. E o coração dele estava desesperado, porque filho simboliza sonhos. Né? Eu me recordo que antes de eu ter minhas duas bencinhas, João Carlos e Davi Gabriel, eu passava assim na rua, eu sempre quis ser pai. Antes mesmo de ser casado, eu queria ser pai, mas eu não conhecia a palavra, irmãos, tá? Né? Quando eu tive uns 16 anos, eu já queria ser pai. Eu comecei a frequentar a igreja com 17, mas comecei a me firmar mesmo com 19, 20 anos. Então, naquela minha mente, sabe, a paternidade é algo muito especial. É muito especial. Então, com 17 anos, eu queria ser pai. Solteiro, mas eu queria ser pai. Então, eu via ali os seus pais passeando com seus filhos, eu achava aquilo muito bonito. E eu ficava pensando e falando, Deus, como vai ser o meu? Deus, como vai ser o meu? Deus, como vai ser o meu? Né? Eu já tenho eles, né? É um sonho em ti, né? Estou falando para vocês serem pais solteiros não, viu? Os meninos aí, estou dizendo que esse era o meu pensamento quando eu não conhecia a Cristo, tá? Importante ressaltar isso aí, porque o melhor plano para os jovens que estão aqui é noivar, se casar e então se preparar para serem pais. Eu fui pai só depois que Deus restaurou meu casamento. Só depois que Deus restaurou meu casamento, que Deus me deu o privilégio de ser pai. De dois. Aleluia! Ou seja, por que Deus não me deu filhos quando eu tinha 17 anos? Eu não estava preparado para isso. Seria um desastre na minha vida. Então Deus, Ele faz as coisas como tem que ser. Eu louvo a Deus porque os meus filhos chegaram no tempo certo de Deus. No tempo que eu me sentia preparado. Amém? Então Jairo, ele estava desesperado, porque a filha dele era um sonho. Um sonho que estava o quê? Se perdendo, um sonho que estava indo embora. Então ele se enche de fé. Ele se enche de fé e ele no desespero vai até Jesus. E quando Jesus já está locomovendo, se dirigindo até a casa dele, o que acontece? Um grupo de pessoas
E ao invés deles falarem, Jairo, graças a Deus você trouxe a solução, você trouxe Jesus, a menina ela vai viver, o milagre vai acontecer. O que eles fazem? Eles tratam logo de esfriar a fé de Jairo, dizendo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E eu quero dizer para vocês, nesta manhã, precisamos tomar muito cuidado com quem nós ouvimos, com o que nós ouvimos e a quem nós damos o nosso ouvido. Porque Deus tem colocado muitas coisas, eu creio que coisas grandiosas nos nossos corações. Coisas de fato sobrenaturais. Só que talvez no meio do percurso, pessoas vão aparecer para dizer, não tem jeito, isso não vai dar certo, isso não é para você. Você não tem capacidade intelectual, você não tem capacidade financeira. Isso não é para você. Desiste disso aí. Então que a gente aprenda com esse grupo de pessoas também. Sabe, porque quando Jairo ouviu aquilo, ele não permitiu que aquelas palavras entrassem no seu coração. Ele não permitiu que aquelas palavras entrassem no seu coração. E então, para que o milagre acontecesse, Jesus precisou tirar essas pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam que Deus ele tem todo o poder. Existem coisas nas nossas vidas que para que elas venham a acontecer, é necessário que a gente exclua alguns amigos, algumas pessoas que não edificam as nossas vidas, que não fortalecem a nossa fé. Amém? Terceiro tipo de pessoas, as que se perguntam, o que aconteceu? O que aconteceu? Essas pessoas foram pegas de surpresa. Amém? Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, as mesmas pessoas que tentaram esfriar a fé de Jairo, as mesmas pessoas que riram de Jesus, o texto diz que as pessoas riram muito de Jesus quando Jesus disse que a menina apenas dormia. Essas mesmas pessoas, quando viram a menina se levantar, o milagre acontecer, o sonho voltar à existência, eles ficaram atônitos, perplexos. Eu fico imaginando a cara deles, né? Jesus chegando, ressuscitando, saindo com a menina, assim, acompanhado dos pais, e eles, os incrédulos, de lado de fora da casa, e quando vê a menina chegando assim, nossa, o que aconteceu? Aquela cara de espanto. Esse é o terceiro grupo de pessoas, as que se perguntam o que aconteceu. São as pessoas que não participam do milagre, são as pessoas que não vivem milagres e não querem que você viva os seus milagres. São as pessoas que ficam surpresas com o poder de Deus. Sabe, nós sabemos que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Nós sabemos que Deus ele pode fazer coisas que nem subiu ainda ao nosso coração. Esses dias eu encontrei uma carta de agradecimento ao Senhor que eu fiz o ano passado. No final dessa carta eu coloquei, Senhor, eu te agradeço pelos sonhos que o Senhor colocou no meu coração e pelos que eu ainda nem sei que o Senhor tem preparado para mim. Porque é assim, tem sonhos de Deus para você viver que ainda nem subiu, nem chegou no seu coração. Mas você vai viver. Já foi consumado. Aleluia. Então aquelas pessoas são pegas de surpresas. E nós sabemos aqui que tudo aquilo que Deus fizer na nossa vida, sabe, a gente vai ficar maravilhado. Porque nós sabemos que não merecemos. Nós sabemos que não merecemos, que somos falhos, que somos pecadores. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos amou de tal maneira. Sabe, esse de tal maneira. Sabe, como se o escritor não consegue, sabe, mensurar o tamanho do amor que Deus sente por cada um de nós. E é esse amor imensurável. É esse amor imensurável que Deus sente por nós, que faz com que Ele continue investindo nas nossas vidas, que faz com que Ele continue acreditando em nós, que nós somos capazes. Então, que nós
pessoas, daquelas que vislumbram o milagre do lado de fora, daquelas pessoas que veem Deus fazendo na vida do outro e a sua vida está na mesmice, né? Sabe, quando parece que você olha para o lado, aquela história, né, da grama do vizinho, que é mais verde que nossa, parece que o rio está fluindo, né, fluindo assim uma velocidade, você olha assim, aí quando você olha para o seu lado, para a sua casa, para os seus sonhos, o que você vê? Aquela água represada. A água represada. Quantas vezes eu olhei para a grama do vizinho, né? Quantas vezes eu olhei para o rio do vizinho e vi águas fluindo e olhava e perguntava para Deus, e a minha vida? Por que as águas estão paradas aqui na minha vida? E na grande maioria das vezes, Deus me fazia entender que elas estavam paradas, porque não havia no meu coração a disposição para fazer as águas se movimentarem, para fazer os rios de águas vivas fluírem no meu interior. Quando os rios de águas vivas fluem no nosso interior, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Amém? É Deus que coloca nos nossos corações tanto o querer